Canal Palavra de Vida apresenta vídeo 77 do tema Aprendendo Mais. O que é Decápolis no Novo Testamento? Índice do estudo, item 1, introdução. Item 2, quais eram as cidades de Decápolis? A seguir, origem da palavra Decápolis, versículos com a palavra Decápolis, Decápolis no Novo Testamento, conclusão, quadro resumo do estudo. Item 1, introdução. Decápolis era um território mencionado nos textos bíblicos do Novo Testamento, composto por 10 cidades próximas, cuja população, gentia, era unida por determinados costumes. Essa região geográfica estava situada na fronteira oriental do Império Romano. Tudo indica que não possuíam unidade política, mas foram agrupadas por causa de sua língua, cultura, localização e status político. O território de Decápolis era bastante extenso e ficava ao sul do Mar da Galileia, estendendo-se para o leste do Rio Jordão, avançando até o lado oriental, incluindo a região concedida à meia tribo de Manassés, quando a terra foi dividida. Foram fundadas por comerciantes gregos e imigrantes. Essas cidades se tornaram centros da cultura helênica, a cultura grega, em uma região predominantemente semita. Essas cidades possuíam certo grau de autogoverno. Observações. Observação 1. Os filhos de Noé são Sem, Cam e Jafé. Os judeus são descendentes de Sem. Por isso são chamados de semitas. Item 2. Hoje, a região de Decápolis está situada no país chamado Jordânia, exceto a cidade de Damasco. Item 2. Quais eram as cidades de Decápolis? As 10 cidades originais que formavam a região de Decápolis eram Citópolis, Pela, Diom, Gerasa, Filadélfia, Gadara, Rafana, Canata, Hipos e Damasco. Aqui nós vemos um mapa, é muito interessante. Aliás, a geografia bíblica, ela é muito interessante. Nós vemos então ao centro, logo acima, vamos observar o lado de cima do mapa primeiro. Acompanha na parte de cima, nós temos Damasco, aí nós vamos descendo um pouquinho à direita, tem Cesareia de Filipe, onde Jesus perguntou o que os discípulos diziam quem ele era, o que as pessoas diziam quem ele era, e depois ele perguntou e Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Foi em Cesareia de Filipe. À esquerda, na mesma linha, nós temos a cidade de Tiro. Aí isso tudo está na região da Galileia. Tem Cafarnaum, à beira da Mar da Galileia, né? Cafarnaum era uma cidade à beira-mar, à beira do Mar da Galileia. Mais abaixo nós temos Nazaré. Aí nós vemos ali Citópole. Nós temos as cidades à direita agora. Nós temos as cidades de Decápolis. Logo aqui embaixo à direita tem Filadélfia. Acima Gerasa, Pela, Gadara, Rafana, Diom ou Dião. E vai seguindo aqui as cidades até em cima Damasco. Então essa é a região de Gadara. A região de Decápolis, melhor dizendo. Todas as vezes que a Bíblia diz que os discípulos ou que eles foram para a região de Decápolis, a gente tem que ver que é essa região aí. A gente tem que ter noção no mapa que é essa região. Inclusive, para Jesus chegar à terra dos Gadarenos, ele teve que atravessar o Mar da Galileia. Então nós vemos ali onde ele teve que acalmar a tempestade.
E depois que ele acalmou a tempestade, ele chegou ao mar ele chegou, né, atravessou o mar da Galileia, acalmou a tempestade e eles chegaram à terra dos Gadarenos, onde Jesus expulsou aquela legião de demônios, os demônios daquele homem lá em Gadara. Então, mais abaixo nós temos a Judéia à esquerda, onde temos aqui Jerusalém, né? E temos também o Mar Morto. E esse risco que liga o Mar da Galileia ao Mar Morto, esse risco é o Rio Jordão. O Rio Jordão ele começa lá em cima no mapa. Ele tem 3 nascentes. Uma delas é onde está o Monte Hermon. O Monte Hermon é um monte de neve eterna. É um monte que tem muita neve, tem muito gelo. Então, na época do calor, aquela neve derrete, então dá uma enchente no Rio Jordão. E foi a época que o povo atravessou a Terra Prometida, quando Josué estava unindo o povo para atravessar o Rio Jordão. A Bíblia diz que o Rio Jordão estava cheio até as suas ribanceiras. Por quê? Porque estava na época da cheia, porque estava na época do calor, então descia muito gelo derretido e provocava um tipo de enchente no Rio Jordão. O Rio Jordão, que ele não é, segundo o que a gente estuda nos livros, ele não é tão largo assim, mas ele é um rio que tem uma caída muito forte. Então ele não é um rio de planície, ele é um rio de caída muito forte. Então a correnteza era forte, por isso que era difícil atravessar o Rio Jordão naquela época que Josué atravessou. Mas pelo poder de Deus, né, as águas foram seguras e o povo atravessou o Rio Jordão. E a Terra Prometida, no seu lado ocidental, né, no ocidente, o limite da Terra Prometida no ocidente era o Grande Mar. Então a gente via à esquerda do mapa, né, no ocidente, o limite era o Grande Mar. O Grande Mar é o Mar Mediterrâneo. A gente lê lá quando Deus determinou os limites da Terra Prometida, ele falou que no ocidente o limite ia ser o Grande Mar. O Grande Mar é o Mar Mediterrâneo. Então, isso aqui é só uma ideia, uma visão rápida da geografia bíblica da Palestina. Vamos prosseguir com o estudo. É importante considerar que posteriormente, por volta do século II depois de Cristo, outras cidades e aldeias ao sul de Damasco foram anexadas à lista de cidades dentro desse território, totalizando 18 cidades. Mas, no contexto bíblico, Decápolis é formada pelas 10 cidades citadas anteriormente. Observações. Observação 1. A Filadélfia citada nessa lista é a atual cidade de Amã, na Jordânia, não sendo assim a cidade que possuía uma comunidade cristã e que foi uma das 7 igrejas do Apocalipse. Observação 2. A cidade de Filadélfia mencionada em Apocalipse é a atual cidade de Alasseir, na Turquia. Observação 3. Damasco é a única cidade de Decápolis que permanece como cidade oficial até os dias atuais. É citada na Bíblia desde o livro de Gênesis, quando Ló foi resgatado por Abraão, e também em relatos de Paulo durante o seu ministério. Item 3. Origem da palavra Decápolis. Etimologia da palavra Decápolis. Etimologia é a origem da palavra. Letra A, tem origem grega. Letra B, formada por 2 palavras, deca, que é 10, e polis, que é cidade. 10 cidades.
em grego, Decápolis. Item 4, versículos com a palavra Decápolis. Veremos alguns versículos. Número 1. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Mateus capítulo 4, versículo 25. Número 2. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Marcos capítulo 5, versículo 20. Número 3. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Marcos capítulo 7, versículo 31. Item 5. Decápolis no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 4, versículo 25, o texto bíblico nos informa que multidões vindas de Decápolis seguiam Jesus. Marcos descreve que Jesus viajou por esse território gentio em muitas ocasiões. O episódio mais conhecido envolvendo a região de Decápolis foi a libertação de um endemoniado que vivia atormentado por uma legião de demônios. Há certa divergência em relação à localização exata de onde aconteceu o evento, uma vez que em alguns manuscritos aparece o termo gadareno, enquanto em outros aparece o termo gerazenos. Explicação sobre a divergência dos termos Gadara e Gerasa. É provável que Gadara tenha sido a capital da região, e Mateus, portanto, referiu-se àquela área como sendo a terra dos Gadarenos, porque o povo daquela região, quer vivessem em Gadara ou não, identificava-se como Gadarenos. Marcos e Lucas possivelmente deram uma referência mais geral à terra dos Gerazenos, que seria a região mais extensa dentro da qual o incidente ocorreu. Gadara talvez fosse a capital da região, no sentido mais restrito, e Gerasa seria a região em si, no sentido mais amplo. De qualquer forma, o importante na comparação dessa variante textual é sabermos que o episódio ocorreu em uma região amplamente gentílica e pagã, devido à presença da manada de porcos. E também é importante deixar bem claro que essa variação, ao se referir aos gadarenos ou gerazenos, não se trata de que haja algum erro nos textos bíblicos. Item 6. Conclusão. Conforme já foi mencionado, uma boa parte do território de Decápolis está situado onde atualmente é o país da Jordânia. As 10 cidades cooperavam entre si, visando vantagens comerciais e até mesmo nas estratégias de defesa mútua. Não há informações se elas possuíam algum tipo de unidade administrativa e política, ou se elas apenas possuíam identificação relacionadas à cultura helenística e proximidade geográfica. Estudiosos acreditam que a maioria dessas cidades foi construída ou reconstruída por seguidores de Alexandre o Grande. Mais tarde foram influenciadas também pela cultura dos romanos, por volta do ano 65 a.C. Essas cidades receberam liberdade municipal, tendo o privilégio de cunhar moedas, possuir uma corte e manter um exército. Item 7. Quadro resumo do estudo. Eu sempre gosto de enfatizar que é importante acompanhar o quadro resumo do estudo por pelo menos 2 motivos. Ele é um resgate do estudo, com os tópicos mais importantes. Às vezes tem alguma coisa a mais que foi acrescentado no quadro resumo e que não foi falado no estudo. E também nos ajuda a memorizar as informações. Item 1. Introdução. Região composta por 10 cidades que tinham determinados costumes em comum. A localização: fronteira oriental do Império Romano.
fundada por comerciantes gregos e imigrantes, população gentia. A presença da manada de porcos indicava que a população era gentia. A região de Decápolis está hoje na Jordânia, no país chamado Jordânia, exceto a cidade de Damasco. Item 2. Quais eram as cidades de Decápolis? As 10 cidades originais que formavam a região de Decápolis eram Citópolis, Pela, Dion, Gerasa, Filadélfia, Gadara, Rafana, Canata, Hipos e Damasco. Filadélfia de Decápolis atualmente é a cidade de Amã, na Jordânia. Então a Filadélfia de Decápolis é hoje a cidade de Amã, na Jordânia. A Filadélfia de Apocalipse, citada em Apocalipse, atualmente é a cidade de Alaseir, na Turquia. Damasco é a única cidade de Decápolis que permanece atualmente. Item 3. Origem da palavra Decápolis. Etimologia da palavra. Etimologia é origem. A origem da palavra, a etimologia da palavra é de origem grega. Deca significa 10, polis significa cidade. É uma palavra formada por duas palavras. Decápolis, as 10 cidades. Nós vemos no slide escrito em grego, Decápolis. Item 4, versículos com a palavra Decápolis. Primeiro versículo: e seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. O número 2, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. O número 3, e ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galiléia, pelos confins de Decápolis. O evangelista Lucas também mencionou a região de Decápolis. Item 5, Decápolis no Novo Testamento. O episódio mais conhecido, a cura do endemoniado gadareno. Explicação sobre a divergência dos termos Gadara e Gerasa. Gadara talvez fosse a capital da região, um sentido mais restrito, e Gerasa seria a região em si, um sentido mais amplo. Não há erros nos textos bíblicos, trata-se de uma variante textual. Item 6, conclusão. As 10 cidades cooperavam entre si, visando vantagens comerciais. Não se sabe se havia unidade administrativa e política. Unidas pela cultura helenística e proximidade geográfica. Talvez tenham sido construídas por seguidores de Alexandre o Grande. Mais tarde influenciada pela cultura dos romanos, por volta de 65 a.C., essas cidades receberam liberdade municipal, podiam cunhar moedas e possuir uma corte e manter um exército. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 77 do tema Aprendendo Mais. O que é Decápolis no Novo Testamento? Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.